Eu vou falar agora mais uma vez sobre as 48 horas que foram dadas pelo Supremo Tribunal Federal para que Jair Bolsonaro explique a ida dele até a Embaixada da Hungria. Já eu vou contar para vocês a manifestação da oposição sobre esse pedido que foi feito e sobre a ida de Jair Bolsonaro. Nosso repórter Bruno Pinheiro está fazendo apurações e já vai contar para a gente aqui no 3 em 1. Mas eu quero saber de você, Luiz Felipe Dávila, porque eu não tinha te ouvido ainda, sobre essa questão da permanência de Jair Bolsonaro ali no local, né? Você disse que a gente vai precisar esperar os fatos para analisar se essa permanência tem a ver ou não com uma possível busca por ajuda diante dos fatos que estavam sendo apurados. Mas antes de passar para você, eu vou chamar o Bruno, porque eu acabei de saber que ele está conectado conosco aqui. E assim que é bom, a gente vai ao vivo e isso é interessante porque a gente consegue contar os fatos ali na hora. Bruno, o que você traz de apuração sobre manifestações da oposição em relação a Jair Bolsonaro e essa ida à embaixada? Evandro, vamos lá então, eu consegui levantar algumas informações, vamos repartir aqui para a gente entender. Essa manifestação de Bolsonaro, dentro de 48 horas, será escrito. Então, os advogados vão escrever essa informação e este documento será enviado para o ministro Alexandre de Moraes, que vai analisar a resposta dos advogados e também do ex-presidente sobre a ida dele, chegando numa segunda-feira e saindo numa quarta-feira. Vale ressaltar que são 4 dias após a operação da Polícia Federal, ele chega na capital federal e logo na sequência entra na embaixada à noite por volta de 9h27 aproximadamente e sai na quarta-feira. Só para a gente entender, eu conversei com outros nomes que não são da oposição, mas me disseram o seguinte, que horas antes do ex-presidente chegar naquela segunda-feira na embaixada, ele começa a divulgar o vídeo, chamando para as ações do dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo. Alguns acreditam, Evandro, que tinham receio do vídeo ser divulgado e haver alguma reação da justiça, achando que ele tinha o objetivo de gerar uma confusão, um tumulto ali. E aí aquele vídeo, ele é divulgado insistindo para não levar nenhum tipo de material, de cartazes, de bandeira, somente ir até São Paulo e não fazer nenhum tipo de evento em nenhuma outra cidade. Então, durante esse tempo, foi uma campanha muito dura nas redes sociais de divulgação e de chamamento, então, durante o tempo que se olha na câmera de segurança que o ex-presidente esteve na Embaixada da Hungria aqui na capital federal. O que diz a oposição? Que tudo sobre a vida de Bolsonaro se torna uma especulação, que tudo é uma especulação, mas que ele é muito claro, que existe muita clareza, que ele esteve lá, que ele confirmou, não esconde a informação, que o vídeo revela que de fato ele esteve lá sim e não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, e que se ele for chamado para ser ouvido na Polícia Federal, a explicação de ontem em São Paulo após o evento é a única resposta. Ele foi mesmo e não tem nenhum tipo de crime em relação a isso, que ele, como ex-chefe de Estado, ele fez diversos amigos e que é muito normal ele visitar as embaixadas aqui na capital federal. Então, existe esse entendimento da oposição e de um outro lado que está no entorno também de quem está investigando, entre os investigadores, existe então esse olhar um pouco mais atento sobre o dia que ele esteve lá e a campanha que foi feita nas redes sociais para chamar essa movimentação no dia 25 em São Paulo. Evandro, lembrando que o vídeo foi divulgado horas antes, então não foi feito o vídeo lá. O vídeo ele foi divulgado antes do ex-presidente acessar a embaixada naquela noite. A pauta hoje está tão quente aqui no 3 em 1, porque além dessa situação que acabou de contar o Bruno, daqui a pouco nós vamos debater também o depoimento que foi feito pelo pai de Mauro Cid hoje, né, à Polícia Federal, que o Bruno também acompanhou e vai contar detalhes já. Fica aí, Bruno, daqui a pouco eu volto a te chamar. Eu preciso fazer um giro sobre essa explicação que está sendo apresentada pela oposição e que deve vir de uma maneira mais contundente a partir de uma nota assinada por eles. Luiz Felipe Dávila, Jair Bolsonaro então convoca as manifestações para a Avenida Paulista aqui em São Paulo. E a partir daí teria surgido um temor de que as autoridades poderiam provocar um revés ou se manifestar de alguma maneira mais intensa, digamos assim. Neste caso, ele buscaria ali a Embaixada da Hungria, aproveitando também o contato que tem com essas autoridades. Não seria uma fuga, mas sim algo normal na visão da oposição, dentro da realidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como você avalia essas, vamos dizer assim, essas análises, né,
que aparecem a partir da oposição, então, que defende Jair Bolsonaro neste momento? Bom, primeiro ponto, Bruno Pinheiro trouxe uma informação fundamental. Esse vídeo foi gravado antes da visita da embaixada e ele ficou 48 horas e saiu da embaixada. Ou seja, o presidente deixou claro que não ia fugir do país, porque ele está convocando uma passeata, que ele vai participar dessa passeata e sai depois de 48 horas. Então a história é que ele vai se refugiar na embaixada em busca de alguma fuga da justiça, não fecha essa conta, porque ele divulgou um vídeo convocando para a Avenida Paulista, e é óbvio que isso não tinha nenhuma intenção. Como é que ele convoca e desaparece do Brasil? Isso não existe. Então fica refugiado na embaixada. E aí vem a questão muito bem levantada pelo Piperno, que é a questão técnica. Não, tecnicamente pode se prender porque ele violou tal. É tudo o que Bolsonaro precisa para virar vítima. Aí prende por causa de uma filigrana jurídica e ele vai virar a grande vítima. Então a gente precisa ter cuidado em olhar cada um desses fatos, porque no fundo não é só o Alexandre de Moraes, como disse o Piperno, que é um enxadrezista. O Bolsonaro também é, e está jogando. E é um escorregão para transformar como é uma perseguição, que é o discurso dos bolsonaristas, que isso é uma perseguição política a ele. E é mesmo. Se amanhã ela colocar Bolsonaro na cadeia, numa prisão, porque ele ficou 48 horas na embaixada da Hungria, é exatamente a narrativa que quer. Então, política não é só questão técnica, precisa entender o contexto. E o contexto, neste caso, com a matéria do Bruno Pinheiro, mostra que ele não tinha nenhuma intenção de se refugiar permanentemente na embaixada da Hungria ou fugir do Brasil ou da justiça. Então, é preciso muita cautela. Eu tenho até aqui, né, uma fala do Bruno Pinheiro, que está conversando conosco aqui enquanto a gente não chama ele, justamente falando que além dessa necessidade de cautela, o Luiz Felipe Dávila, que Jair Bolsonaro mencionou para o Bruno lá nesse dia, sem Bruno saber que ele estava lá na embaixada, mas conversando com o cara para fazer apurações, que Jair Bolsonaro disse que anda o Brasil todo, fala com muita gente, disse que não vai ficar falando onde está, se ele vai decolar ou não, até porque ele não é mais chefe de Estado e ele não teria mais essa obrigação. O Fábio Piperno, além dessa... agora às 5h29 o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Rapidinho, porque tem muito assunto para a gente debater aqui. Pauta está acelerada hoje aqui no 3 em 1. Até já, pessoal. Ô Fábio Piperno, como é que você vê essa análise que vem da oposição, então, de que, e até que foi aqui colocada pelo Luiz Felipe Dávila, de que se ele convoca uma manifestação em que ele vai participar e que seria depois da estadia dele na embaixada da Hungria, não significa ou não significaria que ele estivesse buscando refúgio ou que ele estivesse tentando alguma forma de fugir da justiça. Veja, cada vez mais eu me convenço que houve sim um componente de provocação. Porque, veja, o Bolsonaro é um cidadão que não tem mais passaporte. Então, ele é alguém que, digamos, está com a sua movimentação limitada por conta disso. Ora, se ele chega para um assessor, para um advogado e fala: eu vou passar 2 dias na embaixada da Hungria porque os caras são meus amigos, fazem um goulash que é fora de série, então eu vou curtir isso aí. Alguém vai falar para ele: presidente, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode fazer isso porque o senhor está, em um período de vigência de medidas cautelares. Então, o senhor, para fazer isso, tem que pedir permissão à justiça. Falar: eu não vou fazer isso, eu pago para ver. E é óbvio que, assim, o Bolsonaro trabalha com uma série de variáveis. Então, se amanhã depois, por exemplo, o STF resolve tomar uma medida mais dura, até uma prisão preventiva, por conta de alguma denúncia feita pelos seus próprios chefes militares, aí você tem um nível de gravidade maior. Agora, imagina, diante de tudo isso, o juiz, o magistrado fala: não, em relação a isso eu não vou tomar atitude nenhuma, mas eu vou prender o Bolsonaro porque ele passou 2 dias lá na embaixada. É óbvio que ele pode ter amparo técnico, mas do ponto de vista político seria um desastre, e é claro que a Suprema Corte também é sensível a desdobramentos políticos. Então, talvez eu não excluiria a possibilidade do Bolsonaro ter feito alguma provocação. Mas eu também acho que o STF não cairia nesse tipo de provocação. Concorda, Gani?
Eu concordo em parte, sim, com o que o Piperno trouxe. Isso o transformaria numa grande vítima política, mas eu vejo que faltam elementos para critérios técnicos, inclusive. Não sei se tem todos esses critérios técnicos. Por quê? Porque ele saiu. Se ele permanecesse na embaixada, a história seria diferente. Mas ele saiu da embaixada e aí essa informação que o fantástico nosso aqui, o repórter Bruno Pinheiro, trouxe em primeira mão, né, dizendo que ele participaria das manifestações. Então, peraí, que fuga da justiça é essa que ele fica simplesmente 48 horas e fala abertamente que vai participar de uma manifestação? Então, isso não faz sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico. Eu só também queria levantar um ponto aqui, Evandro, que é, como é que foram obtidas essas imagens? Porque se essas imagens, esse vazamento da embaixada foram obtidos de maneira ilegal, tudo isso não vale nada. Porque prova ilegal não vale nada, né? Obtida de maneira ilegal. Ué. Ou seja, isso tiraria a substancialidade do fato? Exato. Ué, não tira a substancialidade do fato, mas... E aí, a materialidade, né? A imagem obtida de maneira ilegal, como é que ficaria? É o mesmo caso do Intercept lá na Lava Jato, entendeu? Então, como é que foram obtidas essas imagens? Ou seja, você anula as provas e não poderia tomar nenhuma decisão exatamente porque as provas não são válidas. Mas eu queria conversar mais uma vez aqui com o Bruno Pinheiro, a gente estava trocando uma ideia no grupo aqui do 3 em 1 e eu quero compartilhar um pouco desse bastidor com você, porque o Bruno contava que neste dia, né, Bruno, em que Bolsonaro estava na embaixada, você chegou a conversar com ele para pedir explicações sobre determinadas situações e ele acabou contando o que a nota dos advogados trouxe hoje, mas sem você saber que ele estava lá. Traz um pouco desse bastidor aí pra gente, Bruno. Exatamente, Evandro. A gente estava acompanhando lá no aeroporto, inclusive, que seria a expectativa de uma chegada do ex-presidente, enquanto a imprensa estava lá. No meio do caminho, eu tive esse contato e ele me disse que, de fato, já estava na capital federal e que não iria revelar onde ele estava, que não era mais chefe de Estado, não tinha por qual motivo divulgar a sua agenda e que ele viaja o mundo inteiro, estava sempre em vários lugares e que não tinha a necessidade de avisar se o avião estava indo ou voltando, se ia subir, se já tinha decolado ou não, mas que ele já estava aqui na capital federal e que não iria repetir essa informação. A gente contou isso aqui ao vivo, então, a gente informou que o ex-presidente já havia retornado do Rio de Janeiro após aquela operação da Polícia Federal. Ninguém acompanhou a chegada, nem mesmo no aeroporto e nem em outro lugar aqui da capital federal, o que é muito normal da imprensa acompanhar essa chegada, até mesmo de alguns vídeos nas redes sociais ou de funcionários do aeroporto divulgar imagens, ele entrando no avião. Naquele dia, ninguém viu nenhuma informação, mas ele já estava, sim, aqui na capital federal. Interessante, Bruno. Já te chamo mais para a gente falar também de Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid. Ô Luiz Felipe Dávila, há uma necessidade agora da gente dividir o que são ações de uma pessoa como o presidente da República e aquilo que ela faz a partir do momento em que ela deixa o cargo para fazer uma avaliação de atitudes que sejam tomadas? Bom, o ex-presidente da República é um cidadão com a sua vida privada resguardada. O problema é que esse cidadão está agora sob investigação. Então, esse é o ponto. Então, evidentemente, ele pode manter sua privacidade, mas o fato é que ele tem que prestar contas para a justiça, porque ele está numa situação de investigação, principalmente por essa questão mais séria do que é uma possível tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, ele é sim o cidadão livre, está correto, mas tem um parênteses desse mas aí, né? Esse mas é assim, mas precisa cumprir as decisões da justiça. Então, você não pode fazer qualquer coisa o que bem entende, como qualquer um de nós, porque existem ainda explicações e investigações que estão ocorrendo na justiça e de extrema importância para o país. Como é que você avalia, Piperno? Claro, ele é alguém que agora é frequentemente chamado a dar esclarecimentos. E fora isso, ele é alguém que também vive um período de limitações na sua movimentação. Bolsonaro, por exemplo, ele não pode pegar um avião, eu vou passar um final de semana em Buenos Aires. Ele não pode fazer isso, né? Ele não tem mais passaporte. Ele está cumprindo medidas cautelares. Então, é óbvio que ele é um cidadão que tem a sua vida privada com todo o direito de ser resguardada até o momento em que ele é solicitado pela justiça.
Fala, Gani. Exatamente, ele está na mira da justiça há algum tempo, por diversas frentes. Agora, me parece que ele não teve em nenhum momento um objetivo de fuga da justiça. Ele teve uma oportunidade muito maior de fazer isso, foi quando ele foi para os Estados Unidos no final do ano. Ele poderia simplesmente estar nos Estados Unidos e pedir ali um exílio político, e ele não o fez. Teve o caso de um jornalista... Seria difícil ele conseguir naquele o caso momento de um com o jornalista Biden que lá. pediu Não. e conseguiu. Mas o Biden... A Interpol foi Sim. acionada e aí falou, não há elementos para extraditá-lo para o Brasil, e ele permanece lá. Ele poderia conseguir da mesma maneira, sendo que ele é uma figura muito mais importante. Mas é diferente aí, Alan. Quer dizer, uma coisa é não haver elementos para extraditar alguém. A outra coisa é um político ir lá e pedir asilo político. Então, mas tudo bem. Ali ele ainda não estava nem na condição de investigar. Não, exatamente. A situação era outra ainda.